Bom dia, deputado, seja bem-vindo. Bom dia, Zé Luiz. Bom dia a todo o povo do sul catarinense, principalmente o nosso litoral sul catarinense, que eu sei que essa rádio é muito ouvida por todo o nosso litoral aí, de Paulo Lopes até o Rincão, por aí, né? Então, é um prazer imenso a gente estar mais uma vez aqui, prestando contas do nosso mandato, né? São 3 anos e meio aí praticamente como deputado estadual. E a gente vem agora para um ano eleitoral, então tem muita conversa, muito diálogo para fazer na manhã de hoje, nas expectativas para esse ano. E um momento da oportunidade de a gente falar um pouquinho o que fez por Tubarão e toda a região. Bom dia também, deputado. O som vai de Paulo Lopes a Passo de Torres. Nós estamos em 25 municípios. Eu ia falar Passo de Torres, mas eu não quis arriscar tanto. Pegamos todos da orla marítima, né, de Paulo Lopes até a extrema do estado de Santa Catarina, no sul, e alguns municípios intermediários entre a serra e o litoral, né, que contempla aí vários os municípios. Também chegando aqui o Heraldo, o ex-vereador Heraldo, o atual vereador Maurício da Silva, a Adriana, ex-secretária da Educação, começando a chegar o povo do PP Colasso, né? E falando em povo, o PP, me conta, a gente sabe que a sua trajetória dentro da Assembleia Legislativa, em curto espaço de tempo, teve um crescimento muito grande pela representatividade, né? Primeiro, na bancada sul, que tu acaba assumindo e tendo um trabalho muito forte, e depois também na CCJ, que é a principal comissão da Assembleia Legislativa, né? E isso não só te deu visibilidade, mas deu muito trabalho, né? Como é que tu buscou, porque isso tem que ter construção política para dentro da estrutura da Assembleia, né, buscar esse espaço, né, e para consolidar o seu nome, do trabalho que tem sido feito. Como é que tu constrói isso nesses 4 anos dentro da Assembleia? Bom, Zé, primeiro mandato como deputado, né, a gente chega na casa ainda muito com desconhecimento, né, da Casa Legislativa, mas eu te confesso que os anos que nós tivemos a oportunidade de ser vereador aqui em Tubarão, na qual você foi vereador comigo, o professor Maurício, que está aqui do lado, foi vereador comigo, o vereador Heraldo, que está aqui conosco também, fomos vereadores juntos. Eu tive a oportunidade de ser 3 vezes vereador de Tubarão, 2 vezes presidente da Câmara. Estou falando aqui com 2 também que já foram presidente da Câmara, o professor Maurício e você, Zé Luiz. E isso nos dá uma certa bagagem, né, de chegar numa Assembleia e já ter uma experiência de como é que é o trabalho dentro do Legislativo, né, a composição das comissões, né, a relação com os outros deputados, que é muito importante. E quem acompanhou meu mandato desde o começo sabe que eu já cheguei com gás total, né? Quando eu cheguei na Assembleia, todas as comissões que me oportunizavam eu participava, né? Então, já no início eu presidi a Comissão da Criança e do Adolescente. Foi ali que me deu a oportunidade para conhecer o mundo do autismo. Por exemplo, a gente abraçou essas questões, a defesa do autismo no Estado, porque essa comissão, a presidir a Comissão da Criança e do Adolescente, me deu essa oportunidade. E com isso, nós criamos a Frente Parlamentar em Defesa do Autismo. Logo depois, com o presidente Mauro de Nadal, surgiu as bancadas regionais, que isso foi algo inédito na Assembleia Legislativa, a atenção do Parlamento Catarinense para com as regiões as regiões do estado de Santa Catarina. E aí as bancadas surgiram e surgiram as coordenações. Já de início, eu assumi a coordenação da bancada do Sul, que dali foi um papel e uma oportunidade fundamental, Zé Luiz, porque, primeiro, com essa coordenação, nós conseguimos pautar todas as grandes obras da região. E essa relação com todos os deputados do Sul, elas eram frequentes, porque se a gente fosse discutir uma concessão do aeroporto de Jaguaruna, passava pela coordenação da bancada do Sul. A ampliação dos serviços, das melhorias do porto em Imbituba, passava pela coordenação da bancada do Sul. A revitalização das SCs aqui no sul do estado, passava pela bancada do Sul. Enfim, todas as questões das redes hospitalares, tudo passava pela bancada do Sul. Isso nos deu a oportunidade de muito diálogo, de muitas reuniões, de muita relação com os deputados do Sul. E, como eu falei desde o início, tudo que aparecia com oportunidade a gente foi abraçando. Eu acredito que por isso que já na mudança da presidência da Assembleia, ali quando saiu o presidente Mauro, entrou o presidente Júlio,
e foram refeitas as comissões. Eu já fazia parte da CCJ, né, já desde o início, que foi uma escolha da nossa bancada do Partido Progressista. É válido lembrar que eu também iniciei sendo líder da bancada do PP. Então, esses 2 primeiros anos, talvez o pessoal só olhe agora depois que a gente pegou a CCJ, mas os 2 primeiros anos foram 2 anos de muito trabalho, de muito empenho, de trabalho interno dentro da Casa Legislativa, que isso acho que nos deu a maturidade, a oportunidade. Montou o alicerce para a construção. Montou o alicerce, né? Para assumir a CCJ. Para quem não sabe, a Comissão de Constituição e Justiça, né, a gente que participa do parlamento sabe como é a importância de cada comissão, o peso que cada comissão tem, né? Mas às vezes o ouvinte que está aqui agora ele não tem muita noção, porque não está no dia a dia na política, vivendo, né, o interno de uma casa legislativa. Mas a Comissão de Constituição e Justiça, ela talvez a comissão mais importante que tem na casa, né? Quando entra um projeto na Casa Legislativa, seja do governo, seja do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, de um projeto de lei do próprio deputado, né? A primeira comissão que passa para avaliar esse projeto é a CCJ. A CCJ é que dá o aval ao professor Maurício, se ela vai dar continuidade ou se ela já vai ser arquivada. Então ela tem um peso, né, legislativo, no processo legislativo muito forte, mas ela também tem um peso político muito forte. Porque a partir do momento que você preside uma comissão dessa, você dialoga mais com o governador do estado, você dialoga mais com os secretários, que quando vem um projeto da Secretaria de Educação, a secretária de Educação liga primeiro para o presidente dessa comissão, né, para saber como é que vai ser o trâmite, como é que vai ser o calendário dentro da Casa Legislativa. Não é diferente com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Contas. Então, isso também faz parte do mundo político, né? Você dialogar mais com os secretários, ter a oportunidade de estar conversando mais com o governador, e com isso também você tem uma oportunidade de defender melhor os seus projetos. Bom, a gente observa que também, além dessa comissão, né, você também preside a Frente Parlamentar de Defesa da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. Exato. Essa é uma bandeira que tu ergue lá do início, né? Lá no início, como eu falei, lá no início, a presidência da Comissão da Criança e do Adolescente, muita gente não queria pegar. Eu disse, não, eu vou pegar porque eu acho que é uma oportunidade, é uma matéria muito legal pra gente falar do futuro do Estado, a questão da assistência social, como é que está sendo tratado nossas crianças. O professor Maurício aqui, que tem uma vivência na área da educação, como é que é o acesso das crianças à educação, né? Então, foi uma oportunidade incrível que a gente passou nos 2 anos ali. E aí, como eu falei, Zé Luiz, eu conheci, através dessa comissão, eu conheci o mundo do autismo, né? A gente teve a oportunidade de se inserir a isso. Existia um apelo muito forte da sociedade em ter políticas públicas eficientes para esta área. E através disso a gente criou a Frente Parlamentar em Defesa do Autismo, uma frente que hoje lidera um processo de construção de um censo qualificado no estado de Santa Catarina. O censo com numeração específica já está pronto. Fizemos uma parceria com a CAF nisso. Agora estamos elaborando os dados de serviços, de políticas públicas, que essa plataforma vai nos dar, de como cada município está fazendo o seu serviço, né? Vamos falar aqui de Tubarão, de Capivari, de Gravatal. Como é que está sendo o serviço lá no posto de saúde para aquisição de medicamentos, do diagnóstico precoce para o autista, né? Porque a gente sabe que cada vez mais o diagnóstico é feito mais cedo, melhor é o acompanhamento com essa criança, para que a criança possa evoluir, né, na sua vida. Então, para te ver como é importante, Heraldo, que é uma questão que a gente fala da saúde também do município. O município, na área da saúde, tem que investir também nessa área. Quando a gente chega na educação, vamos falar aqui, por exemplo, do Professor 2, que eu tenho, né, um projeto de lei que está tramitando na casa, que além de ter o acesso ao Professor 2, Zé Luiz, esse Professor 2 possa acompanhar também a criança em toda a sua evolução escolar. Ela possa ir lá desde o primeiro, no segundo, no terceiro ano. Por quê? Porque a criança autista ela tem muita afetividade. Então ela ter essa troca todo ano cria um estresse psicológico para ela, né? Então a gente está falando também aqui da área da educação. Quando a gente fala do autismo, a gente fala também da área da assistência social. Nós temos exemplos aqui, por exemplo, em Tubarão, né? Eu sempre falo isso, em Tubarão, de famílias que têm 3 crianças autistas em casa, de nível 3. E o pai e a mãe tiveram que sair, abdicar dos seus serviços, do emprego, do seu labore, para poder se dedicar 24 horas a essas crianças. Então, o que é que o Estado está fazendo, o que é que o município está fazendo, o que é que a União está fazendo para dar uma assistência financeira, por exemplo, para essas famílias?
Então é algo complexo, onde ainda existe muito pouca política pública que fala sobre autismo. Aliás, eu ia perguntar quais são as ações nas políticas públicas, principalmente no Estado, né, onde está se vivendo. A gente sabe que tem alinhamento nacional na questão das políticas públicas também da saúde e na área social, mas também, e na educação, mas também tem o Estado que tem uma responsabilidade muito grande. Foi conseguido trabalhar alguma política, né, que possa melhorar? Já colocou aí em 2 pontos aí que dê um grande ganho, mas de poder agora trazer isso para o dia a dia, né, nos municípios. Nós já temos muitas leis elaboradas pela Assembleia que já contribuem com o dia a dia no autismo, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a carteirinha do autista, né? Nós já estamos ultrapassando aí mais de 40 mil cadastrados na carteirinha do autista, que foi uma lei da Assembleia, que isso possibilita ali a facilidade da família do autista poder ter acesso a transporte coletivo, acesso a cinema, a educação. Inclusive o cinema tem uma lei minha, né, que faz com que os shoppings, os estabelecimentos onde tem cinema, uma vez por mês tenha que separar uma sessão para o autismo. Isso é uma questão de inclusão, né? O protocolo individualizado, que é um projeto meu, por exemplo, que faz Heraldo, professor Maurício. Muitas crianças, às vezes, dentro de uma sala de aula, ela não consegue ter o mesmo comportamento que tem uma criança, né, dentro da sala. Então, a criança com autismo, às vezes, precisa ter uma prova específica para ela. Às vezes ela não consegue fazer uma prova escrita, ela tem que fazer uma prova oral, dependendo do grau ou do comportamento dela. Então esse protocolo individualizado facilita a vida da criança que tem autismo dentro da sala de aula. O governo do estado também tem, né, tentado, né, criar um corpo técnico maior para dentro da área da saúde e da educação. Hoje a grande dificuldade que se tem, Zé Luiz, por exemplo, nós criamos 8 seminários no estado. Em cada região do estado nós fizemos seminários, e aliás, aqui em Tubarão teve, quem participou, quando a gente abria as inscrições para esse seminário, seja em Criciúma, em São Miguel do Oeste, em Joinville, em Tubarão, por exemplo, tinha mil vagas. Em 3 horas de abertura, quando foi abertas as inscrições, já tinha acabado tudo, porque há muito interesse para esse assunto, e a gente imaginava que esses seminários, Zé Luiz, a maioria das pessoas que iam participar seriam famílias, mães e pais que queriam saber, né, sobre esse assunto. Pelo contrário, foram técnicos, foram professores, foram enfermeiros, foram profissionais da área social que estão querendo se especializar para poder trabalhar nessa área. Porque você tem que estar preparado. Não adianta você empurrar um professor 2 dentro da sala de aula que ele não tem o mínimo de preparo para tratar com uma criança que tem autismo. Ele tem que estar preparado, porque senão ele não aguenta. Em 2, 3 meses ele vai embora. E às vezes essa é a dificuldade que a rede estadual de ensino, por exemplo, tem. O Estado tem feito essas ações para tentar aumentar o número de especializações, de oportunidade, para que os profissionais possam se preparar para isso. É uma evolução ainda muito pequena. Eu confesso que nesse período que a gente está à frente da frente parlamentar, a gente espera uma atenção maior do poder público, em geral, para essa área que ainda também é muito desconhecida a nível mundial. A ciência ainda tem muito desconhecimento, e isso nos cria uma dificuldade enquanto homens públicos de também confeccionar leis que possam ser mais efetivas para as famílias que vivem no dia a dia. Na linha do tempo, coisa assim de 15, 20 anos, de 20 anos para cá, principalmente nessa faixa de 15 a 10 anos, que começou a startar, né, no meio da sociedade essa questão do autismo, né? Mas, como você diz, né, se tu não tens a evolução da ciência, o reconhecimento pelo poder público, lá no legislativo é difícil tu estar elaborando legislação ou trabalhar alguma política pública, porque até o próprio Estado não tem estrutura adequada para poder estar acompanhando. Então, é uma construção... Exatamente. A complexidade é enorme. Por exemplo, eu acabei de falar de uma lei minha aqui sobre o professor 2, para o professor 2 acompanhar a criança em toda a sua caminhada escolar. Porém, hoje nós temos dificuldade até de encontrar o próprio professor 2, porque ainda falta ter número suficiente de professores que sejam especializados dentro dessa área. E como tu falou, não adianta só o legislativo às vezes ter um interesse para isso, porque você tem uma limitação, né, de fazer leis que sejam realmente eficientes
se você não trata do financeiro também. Quando você trata do financeiro, você tem que ter o poder executivo com vontade de fazer a diferença. Mas é um mundo muito, muito interessante para ser trabalhado, né? Foi uma experiência fantástica nesse período de quase 4 anos que a gente está coordenando a Frente Parlamentar do Autismo. Você falava, por exemplo, aqui de números, né? Talvez, isso é uma coisa que a ciência discute muito, né? Aumentou os casos de autismo no mundo? Talvez antigamente não se fazia tanto diagnóstico precoce como se está fazendo hoje. Então a gente também precisa de uma informação mais eficiente, mais atualizada, né? Com um estudo mais específico para fazer um trabalho mais apurado nessa área. Presidente, dá licença, eu recebi agora uma notícia aqui muito triste, né? Nota de falecimento aqui. O Eduardo Correia Fernandes, o filho da Norminha. Poxa vida. Faleceu hoje, né? Essa madrugada aí, da nossa Norminha, né? Da nossa Norminha, nossa Norminha. Muito o filho novo dela. Ele. Filho, imagina. Delegado, um guri que tinha um futuro todo pela frente. E ela coloca aqui o cerimonial de funerária, na fúnebre, né? O início hoje, dia 13, às 15h30, com a celebração também às 18 horas, na capela da funerária São Mateus. Nossa, eu fico, porque a gente estava acompanhando muito, a Norminha é muito amiga da gente, estava acompanhando, né, todo o processo do filho. A gente fica muito triste e comunica aqui, né, o falecimento de Eduardo Correia Fernandes. E a gente vai pegar depois maiores detalhes para estar comunicando aqui na rádio. Muito triste. Mas só para quem perde filho sabe como é que é a dor, né? Mas vamos lá. Bom, deixa eu passar também os sentimentos, né, Zé Luiz? Norminha é uma pessoa aí que tem participou muito tempo do Partido Progressista aqui em Tubarão, né? Ela presidente do PP Mulher? Isso, ela tem uma participação na vida pública também, vida social da cidade, uma perda enorme. Da área da educação, uma pessoa também muito empresária agora, né? Depois da aposentadoria, empresária. Mas vamos lá. 10h40, nós vamos no intervalo comercial e seguidinho a gente já retorna a trajetória dele dentro da Assembleia, a construção, né, do crescimento político. E a gente começou a entrar na questão das comissões e dentro da comissão, que é uma das principais que ele tem, que pese que dentro da estrutura administrativa da Assembleia, a CCJ é muito importante. Agora, externamente, essa comissão que ele participa sobre a questão, né, da síndrome de... Né, que tem aí o aspecto autista, transtorno do aspecto autista, né, que é o fortalecimento de legislação que ele trabalha e a gente trouxe aqui todas as leis que ele trabalhou, né, diante desse processo. Mas nós temos também algumas outras legislações que é trabalhada, né, com a participação do deputado. Por exemplo, a rota turística das águas termais, né? Já aprovado, sancionado pelo governador, tramitando, e agora tem que incluir mais uma cidade nessa rota, né? Que é as águas termais de São Pedro. Na verdade já está inclusa. Já está inclusa? Já, porque Pedras Grandes, né? Esse projeto, inclusive, eu quero agradecer aqui ao prefeito Aguinaldo, que foi ele que me deu essa sugestão. Né? O Aguinaldo já, dentro desse rompante que ele faz, o Aguinaldo é muito amigo meu, então eu tenho liberdade de falar isso para ele, porque ele está transformando Pedras Grandes, né? Mas o Aguinaldo é um cara que ele tem assim umas ideias brilhantes, às vezes a gente acha que aquilo não vai sair do papel e ele toca para frente. E ele, quando esteve conversando comigo, ele chegou lá e todo eufórico na questão das águas termais ali dessa região de São Pedro, e eu não tinha conhecimento disso, né, que Pedras Grandes tinha águas termais. E aí ele contou a história do antigo hotel, que inclusive o Roberto Carlos já tinha se hospedado lá, e que ele tinha vontade de revitalizar, né, de trazer de novo essa história que Pedras Grandes tinha, e que realmente está acontecendo. Está tendo uma empresa aí... É um investimento de 50 milhões, é um resort que está sendo construído. Exatamente. Lá, um investimento grandioso. Grandioso. Então, diante disso, a gente criou uma ideia de criar a rota turística das águas termais, que ela sai lá de Santo Amaro, né, de Imperatriz, você vai passando ali por dentro, né, chegando até São Martinho, vai passar por Armazém, vai passar por Gravatal, vai chegar em Tubarão, né, aqui com o Rio do Pozo, com a Guarda,
e vai terminar em Pedras Grandes. Olha só o que a gente tem na nossa região, né, Zé Luiz? A serra, que é lindíssima, que nós estamos agora também com todo o investimento na Transpolenteira, que vai custear toda a Serra Catarinense, desde Lauro Miller até Timbé do Sul. A Transpolenteira está sendo executada ali de Timbé do Sul até Nova Veneza e Timbé do Sul até Morro Grande até Nova Veneza. E você vai poder custear toda essa parte da Serra Catarinense. Já tem projeto para fazer de Timbé do Sul passar por Jacinto Machado e também Praia Grande. E agora eu também estou defendendo que de Lauro Miller também vá até Grão-Pará. Então, uma oportunidade de um cinturão desse, lindo, que a gente tem para explorar com pousadas. Aí você tem o litoral catarinense, né, belíssimo, de Garopaba, né, até Passo de Torres, para ser explorado economicamente, turisticamente. Então, belíssima essa nossa região sul. E você tem no meio da serra e no meio do litoral um cinturão de águas termais que vai de Santa Amaro até a região ali de São Pedro, até Pedras Grandes. Então isso tem que ser explorado também. Essa lei, ela traz justamente essa oportunidade de nós termos uma rota turística onde a gente tenha facilidade de explorar economicamente, incentivando restaurantes, a gastronomia dessa região, a rede hoteleira. Já na Costa da Serra já tem muito essa questão dos chalés, para que essas regiões também possam, já ter empresários, investidores para que possam fazer isso. Para isso, o Estado também tem que investir, né? Hoje a gente está em execução da pavimentação de São Bonifácio até São Martinho. Então, o que a gente espera é que nós tenhamos também um acesso todo pavimentado disso. Já se tem agora estudos também e uma discussão em ligar Gravatal me ajuda aqui, a Guarda, ao Rio do Pozo, ali por cima, por aqueles, né, pelo morro ali que também dá para ligar, né, o Caruru agora também já tem uma pavimentação, e a gente espera agora com o Estrada Boa Rural, conversando com o prefeito também, Sorato, existe a intenção de também ligar o Caruru à Guarda, ali aquela região ali. Então essa lei, ela também incentiva para que a gente tenha políticas públicas de investimento, para que liguem uma cidade que tem água termal a outra e a gente possibilite que o turista possa viajar por ela e explorar toda essa beleza natural que a gente tem. Entre algumas dessas, parece simples, mas o teste rápido em farmácia, isso popularizou, facilitou para que as pessoas Exato. pudessem ter acesso. E essa que autoriza, né, as farmácias né, fazer os testes e as vacinas, né? E uma das coisas que esse teste rápido, já associado às vacinas que são feitas, isso proporciona, como eu falei, né, dá a oportunidade das pessoas terem um maior acesso. Essa construção aqui, tu buscou isso encaminhado por alguém aqui, deputado? Aqui foi uma ideia vinda muito dos farmacêuticos, né? Aqui eu quero citar o nosso suplente vereador de Pescaria Bravo, o João, da farmácia. Foi uma das pessoas que dialogou muito com isso comigo. Quais foram as dificuldades que a gente encontrava muito nas pessoas? Nosso estado é um estado, Zé Luiz, muito com característica de pequenas cidades, né? De interior. Graças a Deus a gente conseguiu controlar um pouco o nosso êxodo rural, a nossa agricultura familiar ainda é muito viva no estado de Santa Catarina. Isso acho que nós forjamos um estado fantástico como justamente por essa policultura, por não ter cidades enormes, por ter cidades medianas, cidades pequenas, né? Isso faz com que a gente tenha uma qualidade de vida muito controlada, muito boa, né? O controle social. Só que isso também gera algumas dificuldades. Por exemplo, essa questão dessa lei que a gente apresentou. Às vezes você tem um cidadão lá em Virtimassum, tá? Que ele tem uma dificuldade de ir num laboratório, fazer um exame. Porque laboratório às vezes só existe em Presidente Getúlio, ou só existe em Rio do Sul, e assim em muitas cidades pequenas do estado de Santa Catarina, fazia com que às vezes o cidadão não ia fazer um exame, porque ele não tinha acesso, ele estava longe. Foi aí que se criou a oportunidade de alguns exames a gente poder fazer numa farmácia. São mais de 47 exames? Né? Hoje já são mais de 50. São mais de 50 exames que você pode chegar em qualquer farmácia no estado de Santa Catarina e fazer ali um exame de diabetes, um exame de HIV, um exame de colesterol, né? Que às vezes a gente, meu colesterol está alto, mas está lá longe do laboratório, não sei se eu estou com colesterol alto ou não. E isso a gente tentou criar uma narrativa e um diálogo, por exemplo, inclusive
com a Associação dos Laboratórios, que a gente achava lá no início que a própria Associação dos Laboratórios iam resistir quanto a isso, né? Mas pelo contrário, eles nos ajudaram a confeccionar a lei, a fazer a lei, a discutir conosco, porque eles mesmos falaram que para eles mesmo é bom. Porque às vezes o cidadão, ele não tem acesso ao laboratório e ele ficava ali com colesterol alto. Agora não, agora ele vai sozinho lá na farmácia. Opa, aqui acusou que o meu colesterol está alto. O que é que ele vai fazer? Ele vai procurar um médico. E aí, quando ele procurar o médico vai dizer, não, olha, eu quero o teu exame mais específico para isso. Ele vai para o laboratório, porque daí ele sabe que tem alguma coisa. Então, isso facilita com que o cidadão tenha um acesso melhor para ter alguns diagnósticos. Como é que eu vou dizer? Ele não é um diagnóstico, eu não sou da área. Completo, né? Ele não completo, é completo, né? Não é o específico para isso. Mas ele já te dá um sinal. Né? Opa, eu tenho um problema aqui com diabetes. Acho que tem um problema, vou procurar um médico. Senão ele vai ficar daqui a pouco 10, 15 anos com diabetes sem saber. Bom. Um outro projeto relacionado à questão da saúde, eu acredito que foi porque de muitos repasses feitos ao hospital, tu cria aqui uma proposta, né, para estabelecer painéis solares para os hospitais, para reduzir as despesas, né, com energia elétrica. Também é um projeto, me parece ser simples, mas ele também ataca a necessidade financeira das instituições lá na raiz, porque o hospital gasta muita energia, né? Exato. Então, esse aqui foi o quê? Também um start teu ou tem orientação também? Essa foi o nosso trabalho na Assembleia, principalmente quando eu coordenei a bancada do Sul, e eu senti na pele o que os hospitais filantrópicos passam no nosso estado, Zé Luiz. Não tem um hospital que não passe pelo gabinete da gente pedindo recurso, né? Falando da dificuldade financeira. Nós estamos nesse momento aqui em Tubarão passando por uma troca de gestão no hospital e isso é em cada hospital no estado. E quando eu coordenei a bancada do Sul, todos os hospitais aqui do Sul batiam na porta ali pedindo emenda. E eu vi que eles estavam desesperadamente pedindo emenda para cada deputado. Né? Eu até quero citar aqui o nome do deputado Zé Milton, chefe aqui, preside a Frente Parlamentar em Defesa dos Hospitais Filantrópicos, na qual eu faço parte também. Então ali nós tivemos ações, por exemplo, para colocar recurso aqui em Tubarão, colocamos recursos pesados aqui, não só do nosso mandato, mas também da coordenação da bancada do Sul, recursos para os hospitais, por exemplo, de Braço Norte, que passa hoje por uma construção de salas de UTI, de Laguna, de Içara, que são de Maruí, que eu sei que a tua rádio chega muito bem em Maruí. Então, a gente viu essas dificuldades que ele tem e começamos a estudar uma maneira para que a gente pudesse dar um benefício financeiro para esses hospitais que fosse um benefício financeiro frequente, né? Que ele não precisasse lá bater na porta do deputado Pepe Golasso para pegar uma emenda de 300 mil. Eu estou colocando aqui o hospital de Sara, que estava nessa semana lá no meu gabinete. O Julinho, lá que preside o hospital de Sara, falou que o custo mais ou menos do hospital é em torno de 80 mil reais por mês de conta de energia, né? Isso tu estás falando aí de 1 milhão por ano. Através desses painéis solares, você vai tirar 1 milhão da conta. É uma emenda de 1 milhão por ano que ele tem garantido, sem precisar bater na porta de ninguém, do governo federal, de um deputado. Isso foi uma construção que a gente fez com o governo do estado, Zé Luiz. Aí nessas horas é importante ser o presidente da CCJ, né? Porque era um projeto difícil de passar, porque você tem que mexer com o fundo social do estado, é recurso que o governo tem que estar carimbando todo ano e colocando no orçamento para passar. E alguns pacotes do governo estavam passando e eu assim, olha, eu quero que a minha lei também passe nesse pacote. Então a gente conseguiu, acordado com o governo, com o governador Jorginho Melo, que já sancionou essa lei. Essa lei agora ela prevê, Zé Luiz, ela prevê essa lei que 1% do fundo social seja destinado para os hospitais filantrópicos poderem adquirir esses equipamentos fotovoltaicos, equipamento para poder produzir energia solar. Agora só falta sair a regulamentação. Nós estamos discutindo com o Estado agora a regulamentação específica, porque você tem mais de 200 hospitais filantrópicos em Santa Catarina. É claro que você não vai conseguir beneficiar tudo de uma vez, que é 1% do fundo social. Então eles estão criando critérios para que esses hospitais possam apresentar os projetos, entrar dentro de um cadastro, entrar dentro de uma fila, para que com isso eles possam adquirir esse recurso e adquirir esses equipamentos. Além das leis que atingem lá nas pontas, né? Tem essa que, uma lei que, no entendimento do dia a dia, o cidadão mais ressarcimento aos municípios por atraso de repasse, mas dentro da gestão,
existe todos os encaminhamentos e as prefeituras às vezes ficam prejudicadas na questão dos repasses, do uso de recurso próprio, enfim. E essa movimentação tem um custo, né? E isso também pesa para os municípios, né? Isso estabelece essa legislação, né, para o município sobre o atraso de repasse, né? O ressarcimento disso. Pesa e pesa muito, né? Porque você sabe a complexidade do poder público quando você faz uma obra. A obra, se ela para, está fazendo a Pedro Apellini, que é recurso meu, recurso dos deputados da bancada do Sul. Você para aquela obra ali, se ela está custando 5 milhões, ela vai custar, se parar ela e voltar daqui a 3 meses, os 5 vira 8 milhões. Né? E a reclamação dos prefeitos que tinha era isso. Né? Às vezes o Estado tinha um cronograma para pagar, mudava esse cronograma de pagamento e tinha uma empresa lá fazendo um asfalto em Sangão. Daí o recurso não vinha, a pavimentação vai ser paga em 4 vezes, né? Isso mudou muito do tempo do Moisés para o tempo do Jorginho, e aí algumas adaptações que tiveram que fazer do PIX para o TEV, nessas nomenclaturas que modificaram isso também. E às vezes o prefeito estava lá fazendo uma obra, tinha que pagar, mas o Estado ainda não tinha feito o repasse. O que é que isso faz, essa lei? Né? Ela faz com que o prefeito possa pagar com recurso próprio, e depois, quando o Estado repassar, ele poder fazer toda a mudança ali da rubrica, né? Toda a questão orçamentária. E atualizar o valor, né? E atualizar, não só atualizar o valor, mas também compensar orçamentariamente. Né? Ele pagou com recurso próprio, ele pode retirar aquele recurso próprio que ele pagou e aí colocar o do Estado. Entendeu? Então, certo. Só que a empresa já recebeu. Certo. A empresa já recebeu. E a obra está caminhando. E a obra está caminhando. Então, ele é talvez aí pro ouvinte, ele não é um recurso que traz benefícios, não é uma lei que traz benefícios para o cidadão do dia a dia, como a lei da farmácia. Não direto, mas indiretamente. Mas isso é uma economia, é uma maneira de dar agilidade para a gestão pública, principalmente para os nossos municípios aí, que faz uma diferença enorme. Bom, e por último, a gente tem aqui um projeto relacionado à ovinocaprinocultura, né, que é um apoio técnico às campanhas de divulgação e inclusão também desses alimentos em escolas, hospitais, além de linhas de crédito, né, incentivo aos produtores, que é um segmento que também no estado ele é um pouco acanhado, não tem tanta atenção. Né? E nós temos muito potencial para crescer, né? O cultivo da ovinocaprinocultura. Né? Nós temos um estado que é uma potência no agronegócio, na produção, né, de grãos, vamos falar aqui de soja, de arroz, né, na produção da área do suíno, na área das aves, né, também na área da produção de gado. Então a gente tem muito preparo para lidar, né, com essa potência do agro no estado de Santa Catarina. Exportação, somos um dos estados do Brasil que mais exporta, né, dentro do agro. Aliás, isso é outra complexidade que nós temos que discutir, que é a questão da mobilidade, né? O nosso oeste, que produz, que é uma barbaridade, não tem uma linha férrea que liga até os nossos portos, aqui o Porto de Imbituba, né? Que isso a gente precisa mastigar, discutir mais isso, né? E quando a gente discute a questão da ovinocaprinocultura, Zé Luiz, é justamente também para fomentar uma área que a gente vê que tem muita capacidade de potencialidade, né? Nós temos uma característica geográfica muito parecida com a Nova Zelândia, com a Austrália, que tem muita produção, né, de ovelha, né, da carne, do consumo da carne de ovelha. Então, essa lei, ela incentiva isso, colocar a carne de ovelha. Estou falando ovelha porque é mais popular, então certo. O cidadão vai entender melhor. Né, a carne de ovelha na merenda escolar, né, colocar isso na alimentação dos hospitais. Essa lei também cria incentivos para a construção de cooperativas. Né, como a gente sabe que tem cooperativa na área do arroz, cooperativa na área, né, da proteína, também criar também da proteína da ovelha, né, toda essa possibilidade para que a gente tenha empreendedores seguros para investir numa área que a gente vê que tem potencial aqui para o nosso estado. Bom, essa questão do agronegócio e a movimentação, essa também é o acordo entre o Brasil e a União Europeia para exportação de muita coisa, né? Com qualidade. Santa Catarina tem qualidade no que faz, né? Eu acho que acredito também esse segmento é importante. Agora são 11h05. A gente, só para fechar essa questão dos investimentos, depois de entrar na parte política, né?
Eu também tive mas aí... nós temos sua política, nós temos aqui para nossa região da Murel... Não, mas eu vou te mais falar de 100 milhões de reais em emendas. O orçamento... eu tenho certeza que o ouvinte ele quer saber mais disso. Não, o orçamento que foi destinado, não só pela iniciativa do deputado, mas pela bancada sul, também da participação, a gente tem que tudo detalhado. Mas vamos falar aqui sobre recursos, né, que são colocados na cidade. Vamos começar pela bancada do sul, né? A gente sempre tem aí essa movimentação. São 7 milhões, deixa eu ver aqui para a gente fazer a coisa certa. A bancada do sul é formada pelos os deputados Gessé Lopes, Júlio Garcia, Pepe Colasso, Rodrigo Minotto, Tiago Zilli, Volney Weber e Zé Milton Schaefer. Também nessas pautas que foram trabalhadas durante esses 4 anos, a gente sabe que no decorrer, na trajetória, nós perdemos um deputado e ganhamos aqui como prefeito, mas perdemos como deputado. E temos também a desistência de um outro, né? Tu acaba dos 3, o único que está chegando com expectativa de fazer reeleição. Como tu falou lá no início, tu acaba nessa estruturação da bancada sul, tu acaba liderando ela, né? E teve muitos recursos, e eu vou aqui citar os 5 principais. A redragagem do Rio Tubarão, que é uma coisa que a gente vai estar conversando aqui, que é muito importante, a rodovia Geo Medeiros, a Avenida Pedro Zappellini, o aeroporto de Jaguaruna e a estrada da Jabuticabeira. Além disso, um outro importante na área da saúde, que foi o Hospital de Braço do Norte. Então, essas 6 citações aqui são projetos macros, que atendem não só um município, mas uma região, e que no qual a bancada do Sul teve uma participação direta. Tu tens noção de qual é o valor total disso aqui? Aproximadamente para o ouvinte ter uma noção, né? Por exemplo, a redragagem do Rio Tubarão, a gente vê agora essa disponibilidade no orçamento de 80 milhões. Exato. Que vai ser colocado. A Geo Medeiros, que tem um outro valor... quase 100 milhões. Quase 100 milhões. 100 milhões, né? A Pedro Zappellini, que é uma obra que já vem ao longo do tempo, mas que foi disponibilizado em recursos. Mais 6 milhões. Nós temos mais 5 milhões do projeto de revitalização do canal da Barra da Laguna, né? Que diz respeito à redragagem também, que está fora do 80. Também está dentro dessa execução, né? O aeroporto... Inclusive, essa inclui também o complexo ali do Camacho. Isso. Né? E o aeroporto regional? Aí o aeroporto regional não dá para falar porque a gente está falando a calção ali de 65 milhões. 65 milhões. Só que são um investimento a longo tempo, né? Mas teve um investimento recente agora de equipamento sendo instalado, né? Que estão recurso da quem tem a concessão lá do aeroporto agora, mas também capitaneada pelo governo do estado. Inclusive a aeronáutica teve aí há uns 10 dias atrás fazendo uma vistoria. Você está falando nessas obras aí mais de $500 milhão, né? Porque a Jabuticabeira está na faixa de quanto? A Jabuticabeira era em torno de 30, né? Era 17, agora a discussão daquela partezinha que falta ali dos aditivos que tem, eu acho que vai chegar nesse valor de 25 a 30. Você tem também algumas obras que são importantes, Zé Luiz, que fazia muito tempo que não era feito aqui na nossa região, que eram as revitalizações das SCs. A gente tinha as nossas estradas estaduais extremamente precárias, e isso tem que reconhecer o atual governo, que fez um investimento altíssimo com a revitalização. Vou incluir aqui a entrada SC, esqueci o nome, acho que é 445, que é a de Garopaba, né? Poxa, toda reconstruída, revitalizada, reurbanizada. Não diferente aqui, a que vai até Pedras Grandes, né, que estava um caos aquela estrada ali. O acesso também, Nova Brasília e Maruí, também é 437. Nova Brasília e Maruí também ficou belíssimo. Agora de São Martinho, né, o acesso todo de São Martinho também muito bem revitalizado. E aí nós vamos incluir aqui a obra que eu falei anteriormente, São Bonifácio, São Martinho, né, que está em execução, a estrada a rodovia da imigração em Pedras Grandes, né, agora a estrada da Várzea, que tem recurso meu e do governo do estado, que ali também é outra opção de rota para a gente ligar o Vale do Braço Norte à BR-101, que vai passar pela Várzea e depois até a Ilhota, a Ilhotinha, né, que aliás é um próximo passo, a revitalização ali da estrada da Ilhotinha. E aí você vai ter muito mais... Isso tudo dentro da bancada sul, recursos, né? Também incluso aqui os 2 milhões do hospital aqui de Braço do Norte. A gente está falando aqui mais de 200 milhões de investimentos
capitaneada pela bancada sul, como aquilo que você falou aqui. Só na Murel, né? Só na Murel, estou falando aqui só na Murel, né? só na Murel, né? Pautado naquilo que tu colocou no início aqui, né? Com essa estruturação da bancada sul e também lá na CCJ com a participação, né? Com um empurrão que às vezes precisa de estar as coisas caminhando, né? A questão, por exemplo, da redragagem ficou muito explícito, né? Que a gente usou muita força política da CCJ para movimentar, né? Aqui os vereadores, né? A classe empresarial, fizemos 2, 3 reuniões lá da Murel, com todos os representantes lá na Assembleia mesmo. A gente apertou o governo para colocar esse recurso no orçamento para acelerar a questão do projeto. Se não tivesse esse projeto lá do Canal da Barra, não adianta nada tu discutir sobre redragagem do Rio Tubarão sem ter o projeto lá da Foz. Esse era o mais importante. Ninguém se discutia isso aqui. Não se discutia isso, né? Se falava do projeto aqui, mas não se falava do projeto lá. Esse projeto tem execução, vai ficar pronto até o final do ano. Inclusive a empresa até quer entregar, já fala entregar em agosto, setembro, mas até o final do ano nós temos todos os dados completos do que é preciso, porque lá é o início da obra. Nós deixamos no orçamento 80 milhões, mas essa obra nós estamos falando de 600, 700 milhões. Nós não vamos conseguir fazer essa obra por completo de uma vez só. Inclusive no próprio projeto ele é dividido em 4 etapas. E a primeira etapa tem que se começar lá pelo canal da Barra da Laguna, toda a revitalização da área portuária, da retirada daquela pedra que tem lá. Segundo, os apontamentos que estão dando no projeto tinha algo que a gente não conhecia. A influência ali do complexo hidrográfico da região do Camacho, ali da Barra do Camacho, da Lagoa, ela é muito maior do que a redragagem do Rio Tubarão. E tanto é que se você resgatar a história, você já trabalhou na Defesa Civil, resgatar a história foi quando estouraram lá a Barra do Camacho, no tempo do Irmoto, que desafogou a enchente aqui no Rio Tubarão. Então, ela tem um peso, o apontamento que está dando no projeto, no projeto que está sendo executado, o peso é enorme que existe daquele complexo ali da Barra do Camacho, que também precisa ser revitalizado. Aliás, foi noticiado agora recentemente, a gente fez aqui no jornalismo, sobre a saída na Barra do Camacho, que tem um banco de areia ali muito grande, inclusive foi feito, né, um voo ali de drone e a gente acompanhou, e que também são, claro, dentro desse macro projeto, tem alguns momentos que vão sendo vivenciados que precisam também ser incluso, né? E aquela dragagem ali na saída, na boca, né, do Camacho ali, que tem a saída, quando entra no mar tem um banco de areia muito forte ali, que é aquilo que vai segurando para poder assorear o restante para não sair mais a água, mas que precisa ser tomado. Vê, só na elaboração do projeto, dos moles desses 5 milhões de reais, que também está incluso desse 80, né? Explica melhor esse 80 milhões, porque assim, colocar no orçamento já é um passo positivo, porque tu tá lá com uma reserva que tu só pode gastar quando tem orçamento. Esse 80 milhões é fundamental, né? Eu tô aqui na mesa com alguns vereadores, né? Zé Luiz, Heraldo e Maurício. Vocês sabem que o orçamento é tão importante quanto o financeiro, né? E o ouvinte às vezes não tem o conhecimento do poder público como é que é, mas se você não tiver no orçamento, nem adianta você discutir, né? Isso foi um passo importante, né? A gente manter isso dentro do orçamento do Estado, esse 80 milhões, assegurar isso, para que quando a gente tiver o projeto pronto, específico, pronto para uma licitação, a gente possa daí dialogar com o Estado. Olha, está aqui o orçamento, agora a gente quer que isso transforme-se, né, em dinheiro pronto para fazer a licitação da obra. Então foi um passo importante, claro. Quando a gente fala de redragagem do Rio Tubarão, tudo é complexo, tudo é difícil. Nós estamos falando de um montante, de um volume financeiro muito grande. Mas eu acredito aí que nesse período que a gente teve como deputado, Zé Luiz, nós conseguimos alertar muito o governo do Estado para isso. Inclusive era uma das coisas que eu mais batia, tem muita coisa gravada minha aí que eu mais batia na tribuna da Assembleia, é o seguinte, olha, daqui a pouco o Estado, te lembra, Maurício? Daqui a pouco o Estado vai vir com recursos de investimentos da Defesa Civil para contenção de cheias, para barragens, para redragagens, e nós não vamos estar preparados para isso. Não deu outro. O Estado aportou um projeto na Assembleia pedindo um financiamento de 120 milhões de dólares para o Banco Internacional e nós não tínhamos projeto. E aí veio o recurso para o Vale do Itajaí, veio o recurso para Grande Florianópolis e nada para o Sul. Foi aí que nós batemos. Tudo bem, nós não temos projeto, mas nós queremos um recurso específico para a redragagem do Rio Tubarão no orçamento. Foi aí que a gente apertou o Estado e conseguimos com isso. E nós queremos o recurso para nós fazer os projetos específicos. Foi aí que nós conseguimos fazer o recurso trazer o recurso para a área ali dos moles.
Falando de outra também aqui do Sul, que é a redragagem do Rio Uruçanga, nós conseguimos também recursos para o projeto do Rio do Uruçanga e para a limpeza, e aqui também para a limpeza do Rio da Madre, do Rio Seco, né? Do Rio Morto, né? Que isso já, né, já está iniciando. 1 milhão, essa limpeza ali ela é paliativa, mas que bom que também isso soma. Mas de repente... É muito paliativo, né? Mas para os moradores é um alívio também. Imagina. Com todo até com cheiro, com odor que tem ali, né? Mas uma das coisas que chama atenção, e inclusive o governador tem baixo aí um decreto, né, sobre a questão do El Ninho, né, deixando a estrutura do Estado pronta e ágil para uma necessidade de urgência, né? Para decreto de situação de emergência ou estado de calamidade pública que precisa circular documentação e dispensa de recurso imediato. E agora tem um período eleitoral e isso poderia prejudicar. Então, o governador, já com essas previsões feitas meteorológicas, que nós vamos ter, né, uma precipitação muito forte com El Niño, e esse fenômeno aí vai trazer para a nossa região muitas chuvas, né, e por conta disso... que pena que a gente ainda não sai com essa questão da dragagem do Rio Tubarão, mas o município adiantou muito na limpeza de valas, e valetas e riachos, né, que isso também é bom para o escoamento, limpeza de drenagem, né, com desobstrução de tubulação, enfim. Aquisição de pontes. Máquinas para poder elaborar os serviços. E toda essa estrutura o governo disponibilizou recursos. Mas mais do que isso, o importante é esse decreto que ele coloca disponível para, nesse período eleitoral, não ficar naquela dúvida, né, de poder disponibilizar recursos. O que o senhor, na CCJ, e a gente sabe que tudo passa lá, e o senhor tem dado uma atenção especial no sul do estado e tal, mas a gente vê que a gente precisa saber também aqui na Murel, vamos falar aqui dos 18 municípios da Murel, do seu orçamento disponibilizado, né, das suas emendas, né, que são colocadas, do seu orçamento disponível, o que é que foi investido aqui em Tubarão, né, e que vai ser investido ainda até findar aí até janeiro do ano que vem, e o que o senhor também investiu nos demais municípios, porque muita coisa está ligado a cidade de Tubarão. Sim, o senhor acabou colocando aqui de estradas, rodovias, tudo, de uma participação dentro de uma estrutura regional. Agora a gente vai falar aqui do município de Tubarão. Tu tens noção daquilo que tu estás trazendo aqui para a nossa região e que é decisivo? Bom, Zé, o nosso mandato foi muito dedicado, né, nessa bandeira regional, né? Inclusive, quando a gente se propôs a ser candidato a deputado estadual, foi justamente para mostrar para a população tubaronense e da região quão importante é ter um representante na Assembleia, né? A Assembleia hoje, ela oportuniza aí um deputado estadual a ter mais de 20 milhões por ano de emendas. Mas além disso, você tem emenda de bancada regional, você tem emenda de bancada partidária, você tem diálogo com o governo, porque esse acesso com o governo te dá a oportunidade para você mostrar projetos importantes para o governo, para ele liberar recursos. Eu vou dar um exemplo aqui, né? 6 milhões de reais que nós levamos para a construção de um ginásio no Sangão. Não é uma emenda minha, mas foi uma tratativa que eu tive com o governador para levar esse recurso até lá. Então, o montante que nós temos hoje para a região da Murel são mais de 100 milhões de reais. Isso dificilmente, né, uma cadeira na Assembleia conseguiu trazer para a região. Todos os municípios aqui da região da Murel receberam recursos num volume financeiro significativo. Desses 20, mais de 20% o senhor coloca aqui em Tubarão, em torno aí de 23 milhões de reais. Isso, mais de 20 milhões de reais aqui em Tubarão. Em várias situações, você tem a área da educação, que recebeu reforma de educandário, você tem a área da saúde, você tem as entidades que receberam recursos, a gente sempre tentando dar atenção para as nossas entidades a receber recursos para o seu dia a dia, como a PAI, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Combento, Rotary, a STAN e por aí vai, né? Um trabalho dentro da área do autismo aqui para a nossa região também, com ecoterapia, que a gente tem investido, salas sensoriais, todos os municípios recebendo equipamentos, né? Vamos falar de Braço Norte aqui, que recebeu
tratores, receberam caminhões, né? Tubarão, vamos voltar para Tubarão, são mais de 60 ruas hoje, Zé Luiz, mais de 60 ruas que têm recursos do nosso mandato. Em torno de 7 milhões de reais. Eu vou colocar aqui, aí vai ter rua que vai ter outros deputados que participaram, né? A Pedro Zappellini, tem recurso nosso, mas tem a participação de outros deputados. Lá a Estrada da Sanga do Lajeado, né? Nós colocamos lá recurso significativo. O deputado Júlio Garcia também colocou, o senador Esperidião Amin colocou, mas é uma obra de 3 milhões, nós deixamos 750 mil reais nosso lá. Tem obra no Bom Pastor, tem obra no quilômetro 60, tem obra aqui no Andrino, tem obra em todos, no bairro São Cristóvão, no bairro São Martinho. É bom até para o ouvinte, né, ter um entendimento, a Rua Manuel Antônio Mateus, Rua Vespúcio Claudino, Rua Manuel Rosendo Linhares, Rua Valdemar Rafael, Rua Tomás Souza Brasil, a Mário Pazeto, a João Quirino Guise, o Sabino de Pieri Bardines, a Rua São Pedro, Manuel Saturnino de Godoy, São Geraldo, Vilmar Goulart Justino, Vicente Manuel da Costa, Rua Salete Moraes Porto, Rua João Cardoso, a Saul Venderling, também a Rua Nordeste, Rua Carolina Modolon, a Rua Pedro Mendes de Farias, a Expedicionário José Anastácio Teixeira, Rua Salete, Santo Antônio de Almeida, e aí alguns becos, Avenida Visconde de Barbacena, né, Leone Gonçalves Fernandes e Gilson Teodoro, e aí vai. O Darinho, então, são 80 ruas, e a gente vê aqui algumas avenidas que são principais aqui, que vão contribuir, tipo a Visconde de Barbacena com o prolongamento da Pedro Zappellini, que vai precisar a pavimentação, né? Tem revitalizações aqui, porque a minha negociação, que eu digo, que eu faço às vezes com o Sorato, é que eu não carimbo o recurso aqui. Como a gente tem uma relação boa, eu não carimbo o recurso com o nome da rua, até para facilitar ele na execução das licitações e tal. Então, a gente dá um pacote, né? Eu vou ali e coloco 3 milhões para pavimentação. E aí depois as lideranças, está aqui o Heraldo, o Maurício... onde entra os líderes. Isso, o Zaga, o Barba, o Fabiano. Olha, vocês veem aí onde é que está doendo na canela aí da turma lá, quem é que está reclamando mais. Aí a sociedade procura eles vão indicando uma rua, indicando outra. O próprio prefeito, PP, posso pegar uma parte aqui para revitalização da Conselheiro Mafra, para revitalização da Cândido Frei Leão, para revitalização da Marcolino aqui. Esse recurso também foi usado pelo próprio Sorato para essas pavimentações. Então são mais de 60 ruas, nem tudo está cadastrado aí ainda, porque algumas já foram executadas, outras estão em processo licitatório e outras ainda estão em fase de projeto, que o prefeito ainda tem, acho que além das minhas 60 e poucos... Aqui não dá nem a metade. Aqui. Além dessas, ainda acho que o prefeito também tem dele mesmo, quando era deputado, que ainda está em execução. Então acho que tem mais de 100 aí que está sendo feita. Mas a nossa tem um número significativo. Você que já foi vereador sabe, né? Um deputado trazer para uma cidade recursos que ocasionam mais de 60 ruas pavimentadas na cidade, isso eu acho que nunca existiu. Então é uma participação efetiva mesmo que a gente tem aqui em Tubarão. Não diferente também, Zé Luiz, vamos para Capivari. Em Capivari você tem um recurso investido muito importante, que foi, por exemplo, o enroncamento. A gente estava falando de defesa civil anteriormente. Todo o enroncamento ali do rio Capivari no bairro Santo André, que dava uma chuva torrencial, quando ameaçava alagar aí a cidade, o bairro Santo André era devastado ali. Então hoje criamos uma obra lindíssima, isso já no tempo da prefeita Márcia, agora já com o prefeito Claudir, investimento em pavimentação também. Ali só no enroncamento foi em 2 milhões de reais, né? Não, ali foi 1 milhão e pouco, no enroncamento. Aí reperfilamento lá com pavimentação, construção de praças, aquisição de veículos para a área da saúde, como uma Topic para a área da saúde lá em Capivari, investimento também em entidades na PAI, Clube de Mães, área do esporte com veículo, área da área assistência social com veículo, o município também que está recebendo muito recurso, Pescaria Brava, né, recebeu recurso significativo, todo o anel viário, novo anel viário ali no Siqueiro do Pescaria Brava, com investimento forte, nossa pescaria ganhando mais de 7 milhões, eu acho que quase 9 milhões de reais em Pescaria Brava, com abrigo de passageiros, os bairros de Pescaria Brava recebendo pavimentações importantes, né? Laguna não é diferente, né? Laguna nós temos aí 6 milhões de reais, com mais essa questão
da revitalização portuária, que teve a participação nossa, então vai mais ainda, né? Então, todos os municípios, Sangão com muitos recursos também, todos os municípios da região, nós temos cadastrado, né, em uma prestação de contas... Isso contempla aquele seu outdoor ali de 100 mil... 100 milhões de reais para a região da Murel. E isso está prestado à conta, né? A gente publicou isso no nosso Instagram, até inclusive tinha gente aí falando, não, mas 100 milhões de onde? O deputado ele tem 20 por ano. Então, 20 por ano. Então Está faltando 20. Está faltando 20, tem 80. Mas isso não, a gente sabe que o trabalho parlamentar ele não depende só do recurso carimbado do teu gabinete da emenda impositiva. Você tem outras emendas, né? Você tem emenda de bancada partidária, regional. Você tem o diálogo com o governo do Estado, né? Nós não podemos se limitar somente ao trabalho com as emendas que você tem dentro do teu gabinete. Você tem que ter um bom diálogo com o governo, né? Você tem que ir lá provar que aquele projeto é importante. Quando você fala de um projeto maior, de uma magnitude maior como a Pedro Zappellini, você não tem condição de aportar sozinho a sua emenda parlamentar. Então tem que dividir com os outros parlamentares, né? Como foi a estrada da Sangue do Lajeado que eu coloquei agora. Então essa participação nossa, diretamente nossa, tocou num montante de mais de 100 milhões de reais aqui para nossa região. Falando de participação, a gente sabe que o vereador, o líder comunitário, o ex-vereador, enfim, as lideranças maiores sempre estão participando. Maurício, a gente observa, e já lhe dá bom dia, né? E observa que a participação de ter um deputado lá na ponta tem muito aqui na base, né? Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, deputado Pepe Colasso, Luiz, o vereador Heraldo, as pessoas que estão nos acompanhando. Primeiro, Zé, voltar a te cumprimentar pelos 58 anos da Rádio Litoral. Tive a oportunidade de te homenagear na semana passada com muita honra e com muita satisfação. E segundo, manifestar nossas condolências à Norma, né? A Norma foi nossa aluna no Colégio São José, foi professora onde trabalhamos junto também, sou cliente lá da empresa dela, enfim, a gente sofre junto com ela essa dor aí da perda do filho. Com relação à importância do deputado, está nas cifras, né? Seriam 100 milhões que iriam para outra região, porque cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Então, com certeza, se não fosse o deputado Pepe Colasso aqui de Tubarão, se fosse um deputado de Jaraguá, de Joinville, coisa parecida, esse recurso iria para lá. Não é? Então, sem dúvida alguma, é muito importante para a nossa região, é muito importante para Tubarão, que o Pepe Colasso faça a sua reeleição, que faça uma boa reeleição para continuar abrindo portas para as nossas cidades. Não é? É importante que se diga que muito foi feito, não é? Mas muito ainda precisa ser feito, né? O próprio deputado na sua fala está dizendo, olha, avançamos isso e isso com relação à redragagem do Rio Tubarão, mas falta mais isso e mais aquilo. Se o deputado não for reeleito, mais isso e mais aquilo pode não acontecer. Não é? Então é interessante que se consolide o que já está sendo feito e que se prospecte mais aqui para a nossa região. Então, por isso, sem dúvida alguma, a presença do deputado Pepe Colasso na Assembleia Legislativa é muito importante. Não é? É para nós, vereadores, que, como diz o ditado, estamos com o nariz bem pertinho do cidadão, é na nossa porta que o cidadão bate. Então, dessa relação de ruas que o Pepe Colasso falou, tem 3, por exemplo, que foram indicadas por mim. Mas é bom esclarecer, deputado, que às vezes as pessoas estão ouvindo o rádio e dizem assim, não, mas a Rua Saúl Vanderlinde ainda não foi feita. Né? De fato não foi, é como o deputado falou, a emenda veio para a prefeitura e agora cabe ao prefeito fazer os projetos para poder chegar lá. É assim como a Rua Nordeste, assim como a Rua São Geraldo, daqui a pouco eu vou passar lá na Rua São Geraldo, eu tenho certeza que o pessoal tá me ouvindo aqui, né? Então para as pessoas saberem que o deputado aportou o recurso, agora falta o projeto, né, e as tratativas com a prefeitura para que a rua de fato possa acontecer. Então é muito importante, né, nós termos uma porta aberta na Assembleia Legislativa. Nós, quando o cidadão chega para nós com pedido, nós não termos dúvida em qual porta vamos bater. Nós temos certeza, né, que o deputado Pepe Colasso está lá, nós podemos ir lá conversar com ele e fazer o encaminhamento. Nós estamos falando só dessa questão agora das ruas, né, mas o CI Cantinho da Alegria, né, que a atual gestão está fazendo ali, foram aportados acho que 300 mil reais, né, do deputado Pepe Colasso, ou seja, ainda da época que ainda da época da gestão anterior, né, da prefeitura anterior. Mas aí a gente sabe que tem toda essa burocracia e tem toda essa dificuldade. Né? Então não resta dúvida, né, que é muito importante sim nós continuarmos com a gestão do Pepe Colasso na Assembleia Legislativa. E nós, né, Zé, nós já tivemos 2 deputados, né, já tivemos Miguel Ximenes, tivemos Nilton Jacinto, tivemos o
Genésio Goulart. O Genésio, o doutor Estélio, né? Ficamos um tempo sem, aí quando a gente perde, que a gente veja, que a gente valoriza, né? Aí esse tempo que nós ficamos sem, nós verificamos como foi difícil para nós aqui não termos deputado. Agora tivemos a inteligência de eleger 3, mas dos 3, como já bem disseste, né, o Sorato veio para a prefeitura, o Volney não quer mais, tem o deputado Pepe Colasso. Então seria uma loucura nossa, né? Seria um suicídio para a região nós perdermos essa cadeira na Assembleia Legislativa. Então, sem dúvida alguma, né, todo o nosso esforço aí pela reeleição do deputado, que não é para beneficiar o Pepe Colasso, é para beneficiar Tubarão e região. Nós é que precisamos dele, não é ele que precisa de nós é que precisamos dele. Por isso, né, o nosso empenho, sim, para que o deputado Pepe Colasso continue na Assembleia Legislativa. É importante não só manter, mas também de crescer, né, o número, né? Heraldo, é importante também, né, Heraldo? Tu que tá muito tu é de comunidade, é uma liderança, ex-vereador, né? Sempre tem a participação de ter alguém que possa viabilizar esses recursos para sanar as necessidades, né, nas comunidades, né? O José Luiz. Bom dia ao nosso deputado, vereador Maurício, professor Adriana, quem nos acompanha nesse momento, nesse sábado, né? Ô José, nós passamos na Câmara de Vereadores, vereador Maurício e deputado Pepe Colasso, a gente vê que a nossa cidade dela cresce. E muitas vezes o crescimento da nossa cidade é desordenado. Eu falo pela nossa comunidade, a qual a gente mais frequenta, que é a região de São João, 60, 63, Guarda, Rio do Pouso, Alto Pedrinha, Sertão dos Mendes, Linha Mesquita, essa região. E são bairros de interior, né? Eu tiro isso pelo nosso terreno. Meu pai tinha um terreno lá de 20 e poucos hectares de terra, abriu-se uma rua e hoje já tem 5, 6 casas lá em cima e se conseguiu rede elétrica. Então a gente vê a necessidade, e hoje a nossa comunidade, a comunidade quilômetro 60, a região, passa por necessidade da questão da falta de água. Então a pergunta que você me fez sobre a importância do deputado, não tem dúvida, José Luiz, que nós, eleitor tubaronense, temos que botar a mão na consciência. Nós não podemos deixar que alguém que não tem interesse pela nossa cidade venha agora de última hora, acerte com alguém e leve os seus votos. Então nós precisamos sim, sem sombra de dúvida, nós estamos aqui hoje na frente do deputado Pepe Colasso, que vai para a sua reeleição, hoje é pré-candidato, e nós temos que trabalhar, né? Nós, não somente quem está próximo do deputado Pepe Colasso, e aquele cidadão que está lá na nossa cidade, lá no nosso bairro, ele muitas vezes está desligado da política. E eu sempre falo para o deputado Pepe Colasso que nós precisamos ter, sim, liderança, botar na cabeça do cidadão da importância do deputado. Aí hoje você quer em Florianópolis, quer na Assembleia, nós temos o gabinete aberto, né? Hoje nós temos 2 gabinetes abertos lá, do deputado José Luiz, deputado Pepe Colasso e o Zé Milton. Então eu vejo sem sombra de dúvida a importância disso. Hoje, tubaronense que vai em Brasília, para chegar em Brasília, na Câmara do Deputado Federal, vai falar com quem lá hoje? Até o nosso deputado, se vai em Brasília hoje, vai falar com quem lá? Então nós temos que ter a consciência disso. Eu tenho certeza a importância da reeleição do deputado Pepe Colasso. Não tenho dúvida disso. Ok. Obrigado, Heraldo, pela participação. A gente vai no intervalo comercial, mas ela não serve fazer só o foco, né? Não serve só eleitoralmente, porque ali na pesquisa a gente também faz um pouco de qualitativa, que pergunta ali o que é que acha do deputado, o que é que tu espera de um deputado, né? Para você também acertar no seu dia a dia do mandato, né? Essas suas pesquisas internas começasse a fazer agora, ou tu vai estabelecer isso até o... Eu já fiz umas no começo do mandato, claro que agora eu acentuo, né? Agora vem eleição, daí a gente... Até a definição das chapas aí, e tal. Eu devo fazer mais umas 3. Umas 3. Aí depois lá na eleição, aí semanalmente. Semanalmente. Principalmente em Tubarão. Na região também a gente faz, né? Isso monitora todo o trabalho feito. Monitora todo o trabalho. Outra coisa, depois de perguntar em quem que vota, vamos supor, né? Mas lá no final, um questionário, assim, você sabe alguma obra que o deputado PP fez? Saber se você está divulgando bem o seu trabalho também, né? O que você espera, claro, né? Então, das obras da cidade. E aí atualiza tudo, né? Atualiza o cenário. Realmente é importante, né? Falando em aproximação, todo esse trabalho feito pelo deputado na CCJ, a presidência da Bancada Sul, a liderança do partido, isso associa um estreito relacionamento com a cúpula
do Estado. Aí quando a gente fala cúpula do Estado, é o presidente da Assembleia, o governador do Estado, os secretários e governador do Estado, e o senhor tem uma aproximação muito grande. Por exemplo, ontem o senhor já saiu numa agenda com o governador, porque o governador ontem acabou indo inaugurar obras aqui, e o senhor teve junto. Qual foi esse roteiro que o senhor fez com o governador? A gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? Quando um governador do estado vem para a tua região, não tem como você ficar omisso a isso, né, Heraldo? Acho que era o Antônio Carlos Magalhães que falava isso. Quando o governador te convida, não é um convite. Não é um convite, né? É uma convocação. Então, né? Se o prefeito convidar o Maurício aqui para uma reunião, o Maurício vai, eu tenho certeza absoluta, independente se é a favor ou contra o prefeito, né? Porque você tem essa liturgia. Muitas vezes até falo nessa questão aqui de Santa Catarina, o governador às vezes não ir numa reunião lá com o presidente da República. Eu acho que tem que ir. Todo mundo sabe na minha manifestação de apoio ao Jorginho, mas eu acho que tem que ir, eu acho que essas coisas tem que acabar, porque o cara é PT, o cara é PL, o cara é fulano. A liturgia do cargo te exige para que tenha diálogo com quem que seja, que esteja no poder. Então, eu sou muito assim, o governador chegou aqui, a não ser que eu não possa mesmo, eu estou lá do lado, acompanhando as obras, os anúncios. Ontem foi um dia que ele teve em São Ludgero, né? Teve lá inaugurando a cancha do rodeio lá do CTG Beira Rio, lá de São Ludgero. Teve inaugurando também ampliação e reforma de um educandário, de uma escola estadual. E tivemos a oportunidade de almoçar lá com os empresários, ali a região do Vale do Braço Norte, é uma região muito pujante, né, economicamente. Então lá é debatidas obras como a duplicação, a revitalização, a reurbanização da SC370. Né? Ontem, dia 12, é aniversário da cidade de São Ludgero, né? 65 anos. 66 anos. 66 anos. Então. Outra coisa que, colocando para o senhor e falando, no acesso, né, de Tubarão até São Ludgero, que é a Barra do Norte, né, que inclusive o prefeito Sorato também estava ontem lá, a gente chegou a falar sobre isso, que são obras também de recurso do Estrada Boa Rural. Isso, falei anteriormente aqui o Caruru ligando a guarda, né? Isso. Mas isso foi uma das escolhas do prefeito aqui, com um recurso do governo do estado, que vai ligar São Ludgero até Tubarão. Vai estreitar muito os laços da cidade de São Ludgero, que faz limite conosco, né? Mas que às vezes fica um pouco distante porque a gente tem que passar por Gravatal, por Braço Norte. Agora a gente tem a opção de ir diretamente de São Ludgero. Isso vai ter uma relação muito maior da cidade de São Ludgero com Tubarão. E a 370, a 370, essa que liga Tubarão a Braço Norte, se falava muito na questão da duplicação, depois falou na terceira faixa, né, que eu acredito que aí um intermediário é um paliativo. Sim. Ou faz a duplicação ou não faz a duplicação na busca do recurso, que eu acho que é das principais obras para escoamento, né, porque é a que liga praticamente a serra, né, ao litoral, né, ligado à questão aqui do porto. A serra e todo o potencial que o Vale do Braço do Norte tem. Sim. E mais, para a nossa região a gente tem que se alertar a isso, porque se a gente também não fizer essa revitalização, essa terceira faixa, né, em muitos pontos duplicados, daqui a pouco o Braço Norte vai começar a ir mais, vai sair muito mais para o Criciúma do que para o Tubarão. Porque lá eles estão também trabalhando as pavimentações. Que seja uma competição saudável, claro, né, porque a gente defende o Sul, porém é algo que o tubaronense, que a nossa região Tubarão, tem que se alertar com essa obra da 370. Nós tínhamos um projeto para duplicação e é muito complexo isso, porque já é uma área muito urbanizada, né, ao longo da rodovia até Braço Norte, quando você chega ali em Gravatal, no Travessão, aqui em São Martinho. Então existe uma ideia de imediato para a gente fazer uma revitalização com uma terceira faixa, né, para facilitar, né, a mobilidade da rodovia. E também, Zé Luiz, rotas alternativas, como eu falei anteriormente. Como foi criado a Ivani Freta, que já ajudou, imagina se essa rodovia ainda, o escoamento dela ainda fosse ali pelo São Bernardo, chegando até a Patrício Lima, ali, o principal acesso da cidade. Se não tivesse a rodovia, hoje estava, né, criar outras rotas alternativas, como a gente está criando agora da Várzea das Canoas, por Capivari de Baixo, né? Rotas alternativas do Vale do Braço Norte, por Anitápolis, para chegar até Florianópolis, por São Martinho, São Bonifácio, para ajudar o escoamento de todo aquele vale ali que produz muito para a economia de Santa Catarina. Bom, uma das coisas também que a gente começa a observar é o crescimento. Agora, recentemente, o Porto de Ibituba estabeleceu
que o senhor está acompanhando constantemente isso, estabeleceu uma linha, né, uma nova linha de atendimento em toda a região aqui, ligando o Porto de Imbituba, né, a União Soviética não, foi um país agora recente, deixa eu botar aqui para a gente falar o correto, né, para não ter problema depois, né, do crescimento do Porto, né, o Porto nesse desenvolvimento, nessa busca de crescimento, estabeleceu algumas diretrizes, e uma delas aqui é que o Porto traz com a Rússia, né, uma linha, ela trabalha quinzenal no sentido de estabelecer alguns navios que aportam aqui. Principalmente na questão de fertilizantes. Né? Isso, fertilizantes, e principalmente para não só fertilizantes, eles vão trabalhar com câmara fria para exportar também produtos perecíveis. Sim. E isso é fundamental para escoar aqui para a nossa região. Né? Inclusive eu fui procurado por alguns empresários aí na opção de terreno e locais onde possam se instalar essas câmaras frias para armazenamento já olhando por esse processo de investimento que tem no Porto. O Porto teve investimentos aí nos últimos anos também significativos, né? A gente sabe que o Porto quer ampliar, ter uma capacidade, não sei se o nome é atracagem, né? De poder receber mais navios momentaneamente, né? Para ele amplificar esse serviço. Existe muita procura, né, por países como a China, de empresas chinesas, para que possa se instalar aqui na nossa região, tendo a facilidade de potencialidade que esse porto tem. E aqui eu quero citar uma das coisas que talvez passasse até despercebida nessa entrevista, é uma das ações que a gente teve no nosso mandato, talvez mais significativas. A gente falou muito de obra, de pavimentação, falamos de recursos, né, de 100 milhões de reais, mas qual o valor de trazer uma empresa chinesa, como a gente trouxe ali para a Laguna, né, que a gente participou ativamente, a gente teve na China, para trazer a maior empresa de bateria de lítio do mundo, que já está em funcionamento ali na região da Caputera, ali em Laguna. A princípio eles vinham, Maurício, para dar empregos diretos 100 pessoas, para produzir apenas bateria de lítio para empilhadeiras. Eles estão ampliando agora o serviço deles para caminhões também, bateria de lítio para caminhões elétricos, tá? E a ideia deles para o ano que vem, o investimento é chegar a 450 colaboradores, porque eles vão investir também as baterias de lítio para esses painéis que a gente estava falando antes dos hospitais, que você vende para a rede, essas não precisa vender para a rede, você compra a bateria para armazenar em casa. E aí você, né, cria mais questões de economia também. Então, uma empresa enorme, são chineses que já estão aqui, colaboradores aqui de Tubarão, muita gente de Tubarão trabalhando ali, eu frequentemente visito a empresa em Bituba, Laguna, e esse complexo que está sendo criado ali já tem mais empresas que estão querendo vir, porque tem 2 empresas de empilhadeira que querem vir, porque tem uma empresa que fornece bateria de lítio ali para eles. E aí a vantagem do Porto, Zé Luiz, né? Quando deu toda a questão de guerra comercial, por exemplo, de taxação entre a China e os Estados Unidos, foi onde aumentou o número de colaboradores aqui na empresa de Laguna. Por quê? Porque eles vieram para produzir aqui para o Mercosul. Com essa questão da taxação, aqui em Laguna, antes o que se produzia na China levava para os Estados Unidos. O que vai levar agora dessa empresa para os Estados Unidos vai ser produzido aqui em Laguna. Então, também o comércio deles que se amplificou para os Estados Unidos. Então, nós temos uma oportunidade aqui na nossa região, com porto, com aeroporto, com todos esses modais importantes, instrumentos necessários para o desenvolvimento. Acho que chegou a nossa vez, a nossa hora. Né? Bom, e o senhor, a gente é sabedor também que tem não muitos convites, mas muitas intimações do governador, porque o senhor, às vezes de helicóptero, sai daqui para algumas regiões aí do estado, tem acompanhado muito o governador. Isso também Estamos viajando com o avião de rosca. Avião de rosca. E essa participação com o senhor aí com o governador é muito próximo, né? Próximo, eu não posso negar que a gente tem uma relação muito estreita, principalmente depois que eu peguei a presidência da CCJ, né, a gente começou a dialogar bastante, que, como falei, qualquer projeto que chega na casa faz com que a gente esteja conversando com os secretários e com o governador.
ele nunca me faltou os pedidos importantes de obras importantes aqui com a região, ele sempre deu muita atenção para isso. Então a gente também tem que reconhecer o trabalho que foi feito, foi muitos investimentos, todos os prefeitos que a gente levou lá para bater na porta foram muito bem atendidos, né? Todos os prefeitos, aí pode perguntar, pode entrevistar aqui qualquer prefeito aqui da região, e a gente, por ser, né, esse elo de ligação entre prefeitura, município, vereador, prefeito com o governo do estado, ter essa boa relação também facilita no teu trabalho, potencializa o teu trabalho, e quem ganha é a região que tu representa. Então eu tenho que reconhecer essa boa relação e quero continuar que a gente tenha ainda essa boa relação. E isso cria um compromisso, então, com não tenha dúvida, com o governador. Isso a gente deixou muito claro, né? Desde quando houve o movimento dos prefeitos aqui no Sul, né? Principalmente do meu partido, o Partido Progressista. Nós somos em 18 prefeitos aqui, de Paulo Lopes até Passo de Torres. E todos, sem exceção, manifestaram a vontade de estar ao lado do governador. Fica muito difícil para mim e para o deputado Zé Milton, né? O deputado Zé Milton vai fazer uma caminhada agora para a Câmara Federal, mas hoje é estadual junto conosco. Isso é a dobrada aqui? É a dobrada aqui, exato. E fica muito difícil a gente não reconhecer o trabalho que o governador fez com os nossos prefeitos. Então, é natural isso. É claro que vai ter uma discussão partidária, tem gente, e tem que se respeitar, tem gente dentro do partido que prefere ir por um caminho diferente, e isso é respeitado. O Partido Progressista não tem projeto de candidatura ao governo, nós não vamos ter um 11 na telinha, então naturalmente você não vai conseguir unificar o partido inteiro, vai ter uma parcela que vai para um lado, uma parcela que vai para o outro. O que há de fato mesmo 100% no partido é a candidatura do senador Esperidião Amin, né? Então isso é incontestável, nós todos estaremos, né, empenhados na campanha da reeleição do senador Esperidião Amin, que é o melhor senador do Brasil, né? Culturalmente é fantástico, né? O trabalho que ele faz, ninguém bota o dedo no nariz dele, não tem ministro do STF que encara ele encarou o Xandão, mas o Xandão baixou a bola, então ele é um baita de um senador, a gente não pode perder esse senador que a gente tem aqui no estado de Santa Catarina, mas a caminhada para o governo é natural que o partido vá discutir mais, mas nós não vamos conseguir fazer com que o partido fique 100% por um lado. É natural, por exemplo, que o deputado Altair Silva, que é lá de Chapecó, fique com o candidato João Rodrigues. Pela proximidade regional. É natural que eu e o Zé Milton estejamos mais próximos do governador Jorginho Melo, pelo que ele fez aqui pela região e pelo acesso que ele nos deu ao governo. Então, mas essa composição, Partido Progressista com União Brasil, que forma a IUP, né? União Progressista, que é essa federação, são 3 deputados do PP e 3 do União Brasil, são 6 hoje. Hoje são 3 do PP e 2 do União Brasil. Teve um que... Porque teve 2 que saíram e um que veio. Entrou. E um que veio, né? Ficou o Serginho Guimarães e o Caro Preso. O Caro Preso que veio. E ficou eu, o Zé Milton e o Altair no PP. Então somos uma bancada de 5 hoje. A expectativa é de fazer 5 também na federação? Que sim, né? Eu acredito que fazer 6 é difícil, no meu ponto de vista, tá? Pode fazer 6, dependendo se todos ali fizerem uma boa votação, né? Mas eu acredito que a gente briga, tem uma estrutura para poder fazer 5 vagas. Bom, a convenção é de... tem estrutura para fazer 2 federais, né? 2 federais, é o que estão brigando para fazer no legislativo. 3 acho difícil, e pode fazer 6 estadual, daí dependendo se a gente... Porque nós temos uma facilidade, como foi a junção de 2 partidos, né? A gente vai completar todas as 41 vagas para deputado estadual, então isso faz muita diferença, né? Também para federal. As 17 para o federal. 17 federal. Né? Então, essa composição formada, essa estrutura partidária formada, ela vai culminar na convenção do dia 20 de julho a 5 de agosto, quando tem a convenção das coligações. E na legislação também a gente começa a observar, porque tem muita coisa que não está sendo levada em consideração na questão da legislação, a questão de estar junto no partido, da fidelidade, né? O senhor, hoje, não se sabe, de repente, o Partido Progressista possa estar do outro lado, Sim. que é uma costura que também vocês estão trabalhando, principalmente capitaneada por ti e por José Milton Schaefer, né, de poder ter essa composição para chegar nessa convenção e ter, na definição dos nomes, tanto para o Legislativo, mas também, principalmente, no Executivo. Porque nós tínhamos ali, e ninguém sabe ainda, porque somos todos pré-candidatos, são todos pré-candidatos,
né, de candidato a Senado. A gente começa a ver as pesquisas, começa a ver os números, daqui a pouco alguém sai fora e pode ter aí uma reestruturação nos nomes, né? Mas com um afastamento inicial do Esperidião, de não estar lá com o governador, de já ter definido os 2 pré-candidatos de Senado, de repente, e essa cola que está acontecendo constante aí entre João Rodrigues, a mim, e agora com a entrada do Antídio Lunelli, tem formatado um time, né? Isso também daqui a pouco não vai ficar meio na contramão. Como é que tu vai te posicionar? Pode acontecer, Zé Luiz, mas a gente tem que ter uma discussão mais democrática dentro do partido, né? Isso está sendo levado por uma manifestação, né, única, né, individual. Como eu tenho a minha manifestação individual também, né, o senador Amin tá levando um caminho, né, o Altair está levando outro caminho, eu estou levando, o Zé Milton, a gente tem que escutar os prefeitos, os vereadores, escutar a base partidária. Tem um fato muito interessante a ser discutido que o pessoal está passando despercebido nesse processo todo, né? Vai estar com o CNPJ, vai estar com o João Rodrigues. O CNPJ nacional vai estar com quem? Provavelmente o Partido Progressista vai ser o vice do Flávio Bolsonaro. Então, se o Partido Progressista for o vice do Flávio Bolsonaro, muito está sendo cogitado uma deputada de São Paulo, ou até a Tereza Cristina, né? Que acho que até a maior possibilidade, né? Como é que nós vamos estar aqui no estado? Então o cenário nacional também vai influenciar muito. Então, até dia 5 de agosto, né, para quem entende política sabe que muita água vai passar por baixo da ponte, né? O que eu mantenho é o meu posicionamento e a minha vontade, né, de fazer que, como no cenário nacional a gente vai estar com o PL, com o Flávio Bolsonaro, a minha vontade é que no cenário estadual também esteja. O caminho mais curto para o senador Amin chegar não é nessa coligação, de estar junto com o PSD, junto... Eu não acredito. Né? Eu acredito que o voto majoritário em Santa Catarina vai estar ligado ao PL, ao Flávio Bolsonaro, à própria reeleição do Jorginho, e tem muita gente que quer votar em alguém da direita, mas que seja catarinense. E acho que se tiver um encaminhamento dessa forma, facilita mais a vida do senador Amin. É uma opinião minha. E claro, eu não sou o dono da razão, porque a política é muito fácil tu analisar depois que a eleição passou. Depois que a eleição passou, todo mundo dá o comentário dizendo que um errou e um acertou. Então, eu estou dando uma opinião antes da eleição. Eu posso estar errado, mas a minha opinião é essa. Então, o senhor, na última eleição, fez 28.809 votos, né? E dentro dessa linha de corte, eu acho que o partido, essa federação de vocês, tem ali 8 ou 9 candidatos que são de ponta. Sim. Depois a linha cai muito, né? Então a linha de corte vai ser lá em cima. Exatamente. Então, para poder chegar, precisa chegar na casa acima dos 40 mil votos. Ah, né? Não tenha dúvida. Então, qual é a leitura que o senhor faz, claro, e o monitoramento, o acompanhamento e essa estruturação de eleição que você faz, não só da cidade, da região, né, da Murel, do sul do estado, no estado de Santa Catarina, porque a gente de vez em quando vê aí nas redes sociais o senhor visitando alguns municípios fora da nossa região, também para poder garantir essa busca do voto, né? O que é que o senhor sente de segurança para poder atingir a casa dos 40 ou passar a casa dos 40 mil votos? Eu tenho uma candidatura muito regional, como falou, e às vezes o pessoal não compreende porque que às vezes a gente anda pelo estado inteiro. O que é que acontece? A bancada do PP ela ficou muito reduzida pelo tamanho que o partido é. Esse é um dos problemas que o partido precisa ver para essa eleição, e por isso, né, é um pouco complexo a gente discutir isso agora, porque levaria mais tempo. Mas essa postura de, às vezes, a gente desgrudar de uma característica nossa, que o PP sempre foi um partido de direita, é que fez a gente ser um partido grande, mas com uma bancada pequena. Foram 53 prefeitos no estado. Só ter 3 deputados é porque o nosso pessoal não está votando no PP, né? E o que eu tentei fazer com isso, né? Regiões onde a gente tem prefeituras do PP, vou te colocar aqui Leblon Regis, 13 Tilhas, Salto Veloso, às vezes estão órfãos de ter alguém que abra as portas do gabinete para eles. Então a gente tentou também dar uma atenção para dentro do partido, no estado inteiro. Conseguimos estadualizar o nome, Zé Luiz. E sem dúvida também aí, né, acentuar muito o nosso trabalho aqui na região sul, na região da Murel, na região do Tubarão. Os recursos são significativos. Eu acredito que agora com um mandato, e a gente sabe que quando a gente tem um mandato, né, tem uma estrutura, tem um trabalho a ser apresentado para a população, isso pode nos dar um potencial de fazer uma votação maior.
A gente está trabalhando muito em cima disso, na divulgação do trabalho que está sendo feito, né, regionalmente, dos recursos significativos, né? Amplificamos muito o apoio dos vereadores. O número de vereadores, de lideranças, de prefeito que a gente tinha na eleição passada, elas quadruplicaram, Maurício. Então, eu acredito, né, que essas lideranças, né, os vereadores, prefeitos, líderes, eu acredito que eles vão facilitar para que a mensagem chegue no eleitor do trabalho que a gente fez. E a mensagem chegando no eleitor, eu acredito que a gente possa... É isso, né, que a gente sonha em ampliar bem a votação no dia 4 de outubro. Não. A gente tem aqui também, nos acompanhando, o